Durante muito tempo, ensinaram a gente a acreditar que primeiro vem a conquista e só depois a confiança. Que o sucesso é uma consequência distante, reservada para quem deu sorte ou esperou o momento certo. Eu aprendi que isso é uma das maiores mentiras já normalizadas. A realidade funciona ao contrário, e isso incomoda porque exige responsabilidade. Pessoas que chegam longe não esperam sinais externos para mudar de postura, elas mudam por dentro antes, quando ninguém está vendo. É aí que a mentalidade começa a trabalhar a favor, e não contra. Quando você se comporta como quem já chegou lá, suas decisões mudam, sua energia muda e, principalmente, sua ação ganha direção. Não é arrogância, é alinhamento interno. E sim, isso desafia tudo o que você ouviu até hoje. Talvez você já tenha sentido aquela frustração silenciosa de saber que poderia estar vivendo mais, mas algo parece sempre te travar. Você se esforça, até tenta, mas no fundo ainda reage demais às circunstâncias. A conta aperta, a confiança balança, a dúvida aparece, e o sonho fica para depois. Só que ninguém constrói sucesso esperando o cenário perfeito. Quem vence aprende a agir mesmo com medo, mesmo sem garantias. Existe uma diferença brutal entre desejar e decidir. Quando a decisão é tomada, o cérebro começa a buscar caminhos, soluções e atalhos que antes pareciam invisíveis. É quase como trocar de lente. O mundo continua o mesmo, mas você passa a enxergar oportunidades onde antes só via limites. Essa mudança não acontece de fora para dentro. Ela começa no jeito como você pensa, fala e age diariamente. E aqui está a parte contraintuitiva que poucos têm coragem de dizer. Você não precisa se sentir pronto para começar a agir como vencedor. A prontidão vem depois. O sucesso respeita quem entra em campo antes de se sentir confortável. Quando você ajusta sua mentalidade, cria rituais, assume responsabilidades maiores e age com intenção, o subconsciente entende o recado. Ele passa a sustentar essa nova identidade. Não se trata de fingir, mas de treinar quem você está se tornando. Ao longo deste conteúdo, eu vou te mostrar como alinhar mentalidade, ação e disciplina diária de um jeito simples, aplicável e realista. E, se você permitir, pode sair daqui com algo que poucos carregam: a capacidade de viver hoje como a pessoa que você quer ser amanhã. Eu aprendi, muitas vezes da forma mais dura, que os vencedores não esperam o sucesso aparecer para então acreditar nele. Eu mesmo precisei entender que a mentalidade vem antes de qualquer resultado visível. Quando eu parei de reagir às circunstâncias e comecei a agir como se já tivesse vencido, algo mudou por dentro. Não foi mágica, foi condicionamento. Passei a perceber que o subconsciente responde muito mais à identidade que eu assumo do que às desculpas que eu conto. Quando ajo como alguém comprometido com o sucesso, minhas decisões ficam mais claras, minha postura muda e minha ação ganha direção. É como se o cérebro dissesse: ok, se é isso que você é, vamos dar um jeito. A partir daí, a mentalidade deixa de ser passiva e passa a ser estratégica. E, curiosamente, as oportunidades começam a me notar. Sucesso, nesse ponto, vira consequência de quem eu decido ser todos os dias. Eu gosto de pensar nisso com exemplos bem práticos, porque é no cotidiano que a mentalidade se revela. Quando decidi melhorar minha vida financeira, percebi que esperar ganhar mais para agir era só uma forma elegante de adiar a ação. Então comecei pequeno, mas comecei como quem já estava no jogo. Organizei minhas finanças, estudei investimentos básicos como tesouro direto, fundos imobiliários e ações de empresas sólidas, mesmo sem ter grandes valores. Eu lia livros como Quem Pensa Enriquece e Os Segredos da Mente Milionária não como curiosidade, mas como manual. Cada ação reforçava no meu subconsciente a ideia de que eu era alguém comprometido com o crescimento. Aos poucos, aquela realidade que parecia distante começou a se tornar familiar. A mentalidade se ajustou à identidade que eu estava treinando. E quando isso acontece, a confiança deixa de ser forçada. Ela passa a ser construída, passo a passo. O que eu percebi, e faço questão de repetir,
é que esperar provas externas é uma armadilha silenciosa. Enquanto eu esperava sinais, eu estava parado. Quando comecei a agir como se, mesmo com medo, eu saí do modo sobrevivência. Não era fingimento, era prática diária. Eu cuidava da minha rotina, da minha fala, do meu foco, como alguém que já tinha compromisso com o próprio sucesso. Essa mentalidade cria um terreno fértil onde a ação certa começa a surgir quase naturalmente. Em vez de perguntar será que vai dar certo, eu passei a perguntar qual é o próximo passo. E essa simples mudança de pergunta muda tudo. Só que manter esse estado exige mais do que vontade, exige método, clareza e disciplina mental diária, e é exatamente aí que a próxima etapa começa a ganhar força. Depois que eu entendi que agir como quem já venceu muda tudo, percebi que precisava de algo ainda mais específico, uma meta clara, viva e com prazo. Não bastava querer ter sucesso, isso é vago demais para o cérebro levar a sério. Eu precisei definir exatamente o que queria, como se já estivesse vendo a cena acontecer. Onde eu estaria, como seria minha rotina, quanto eu ganharia, com quem eu trabalharia. Quando a meta é nebulosa, a mentalidade fica confusa e a ação se dispersa. Mas quando eu deixei a visão nítida, quase palpável, minha mente começou a trabalhar em outra frequência. Eu escrevia essa meta todos os dias, de manhã, antes do mundo começar a gritar comigo. Esse hábito simples criou um compromisso interno. O subconsciente gosta de clareza, e quando recebe, ele responde. Foi ali que o sucesso começou a ganhar forma antes de existir no papel. Com o tempo, eu percebi que não era sobre motivação, era sobre disciplina mental. Eu criei rituais diários que funcionavam como um treino invisível da mente. A visualização virou parte da minha rotina, alguns minutos imaginando o objetivo já alcançado, sentindo a emoção como se fosse real. Em seguida, eu me perguntava qual ação concreta eu poderia tomar naquele dia, mesmo pequena. Às vezes era estudar 20 minutos, às vezes era enviar uma mensagem estratégica, às vezes era simplesmente não desistir. Também passei a cuidar da minha dieta mental, escolhendo melhor o que eu consumia. Livros como O Poder do Subconsciente e Mais Esperto que o Diabo substituíram reclamações e notícias tóxicas. Essa combinação de mentalidade treinada e ação intencional criou um ciclo poderoso. Quanto mais eu praticava, mais confiança surgia. E confiança, diferente do que dizem, é construída, não esperada. Eu também aprendi que o ambiente mental precisa ser protegido com zelo. Não adianta ter uma grande meta se a mente vive sendo sabotada por dúvidas, comparações e conversas vazias. Passei a filtrar melhor com quem eu conversava sobre meus planos e o que eu aceitava como verdade. Não por arrogância, mas por estratégia. O subconsciente acredita em repetição, então eu repetia pensamentos alinhados com sucesso, ação e crescimento. Quando a dúvida aparecia, porque ela sempre aparece, eu voltava à visão, ao ritual, ao compromisso diário. Essa constância cria uma identidade forte, difícil de abalar. Aos poucos, eu deixei de depender de empolgação externa. Algo mais sólido começou a se formar por dentro. E foi nesse ponto que ficou claro: visão sem movimento não sustenta nada, e o próximo passo exige ação ainda mais consciente, apoio certo e resiliência treinada. Em determinado momento da minha jornada, eu entendi algo que mudou completamente meu jogo. Mentalidade sem ação é só fantasia bem intencionada. A crença é importante, claro, mas ela precisa andar de mãos dadas com ação inspirada e estratégica. Eu precisei parar de confundir pensar positivo com avançar de verdade. Comecei a planejar melhor meus movimentos, escolhendo ações que me aproximassem do sucesso em vez de apenas me ocuparem. Às vezes isso significava dizer mais não do que sim. Outras vezes, era estudar algo específico que gerasse alavancagem, como vendas, comunicação persuasiva ou investimentos. Eu passei a tratar cada dia como uma oportunidade de dar um passo consciente, mesmo pequeno. A mentalidade vencedora se fortalece quando a ação confirma aquilo que a mente acredita. E quando isso acontece,
O progresso deixa de ser aleatório e passa a ser intencional. Outro ponto decisivo foi entender que ninguém constrói sucesso sozinho. Eu precisei me cercar de pessoas que pensavam maior, agiam com mais coragem e não tinham medo de trocar ideias. Criar alianças com mentes brilhantes acelera o crescimento de uma forma quase injusta. Pode ser um mentor, um grupo de estudos, uma comunidade online ou até amigos com objetivos parecidos. Eu, por exemplo, comecei a participar de grupos de leitura sobre livros como Quem Pensa Enriquece, onde o princípio da mente mestra ganha vida. Nessas trocas, ideias se conectam, soluções aparecem e a visão se expande. Além disso, aprendi a olhar os contratempos com outros olhos. Em vez de fracasso, eu passei a enxergar aprendizado temporário. Cada erro traz um ajuste fino. A resiliência nasce quando a pessoa entende que cair faz parte do caminho, mas desistir nunca foi uma opção real. E nada disso se sustenta sem um desejo ardente, quase teimoso, de vencer. Eu precisei ser honesto comigo mesmo sobre o quanto eu realmente queria mudar de vida. Um desejo morno não vence o medo, muito menos a procrastinação. Foi quando eu conectei meu objetivo a algo maior, liberdade, impacto, segurança para minha família, que a ação ficou mais consistente. Esse desejo funciona como combustível nos dias difíceis, quando a motivação some e só a disciplina fica. A filosofia que eu estudei, inspirada em Napoleão Hill, sempre reforçou isso. Propósito definido, persistência e uso consciente do subconsciente formam a base do sucesso duradouro. Quando eu ajo como quem já venceu, mas também ajo com estratégia, apoio certo e resiliência, o medo perde espaço. E, curiosamente, tudo isso começa a se encaixar de forma tão lógica que a próxima pergunta surge quase sozinha. O que acontece quando alguém decide viver assim todos os dias? Se tudo isso realmente tocou você, então vale uma pausa honesta. Não para refletir por cima, mas para encarar a pergunta que muita gente evita. O que, exatamente, precisa mudar no meu comportamento para minha vida mudar de verdade? Porque sucesso não é um prêmio entregue no final do caminho, é um reflexo direto da mentalidade que você pratica todos os dias. Não adianta concordar com tudo isso e continuar vivendo no automático. A transformação começa quando você decide parar de reagir às circunstâncias e assume o controle da própria ação, mesmo sem garantias. O desconforto que aparece agora não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Se algo aqui te incomodou, ótimo, é aí que a mudança começa. Eu te convido a sair do campo das ideias e entrar no campo da prática. Escolha uma única área da sua vida, financeira, profissional, emocional ou física, e se comporte, a partir de hoje, como a pessoa que você quer se tornar. Isso pode significar acordar mais cedo, estudar 20 minutos por dia, cortar um hábito que só te sabota ou finalmente tomar aquela decisão que você vem empurrando com a barriga. Pequenas ações, feitas com consistência, reprogramam a mentalidade e constroem confiança real. Não espere se sentir motivado. A motivação costuma aparecer depois da ação, não antes. Lembre-se, quem chega longe não faz coisas extraordinárias de vez em quando, faz o básico bem feito todos os dias. Agora, deixa eu te provocar um pouco. Se nada mudar depois desse conteúdo, o problema não foi a falta de informação, foi a falta de decisão. O que você vai fazer nas próximas 24 horas que comprove, para você mesmo, que essa mentalidade já está ativa? Que atitude concreta vai mostrar que você parou de esperar e começou a agir como quem já chegou lá? Escreve isso nos comentários. Quando você verbaliza uma decisão, ela ganha peso. E quando você compartilha, cria compromisso. Sucesso gosta de quem se posiciona, mesmo que ainda esteja aprendendo. Se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade vencedora, aprendendo a alinhar pensamento e ação de forma prática e aplicável, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, a ideia não é te entreter, é te mover. Cada conteúdo é um convite para sair da inércia e assumir a responsabilidade pela própria evolução. O próximo nível da sua vida não começa quando tudo estiver perfeito. Começa quando você decide agir diferente com o que já tem.